Aleluia. Segura aí, Cícero. Vamos orar? Talvez você diga assim, eu lembro quando eu ainda não havia me convertido, e quando me levavam para a igreja, eu dizia, meu Deus, por que esse povo ora tanto? O culto fica enorme, o povo fica orando, orando e orando. Mas nós oramos porque cremos que ao fazê-lo, falamos com aquele que tem o que nós necessitamos. Se uma mulher pregar nessa noite, ela pode até pregar com maestria, ela pode usar dons naturais, mas se não for o Espírito de Deus a testificar a palavra pregada, a trazer a revelação do que Ele deseja comunicar, você sai daqui olhando apenas para uma mulher. Mas se for o Senhor, você nem conseguirá me ver. Você sequer vai conseguir ouvir a minha voz, porque você estará ouvindo apenas ao Deus vivo que em mim habita e que falará a partir de mim, apesar de mim. Por amor a nós, porque Ele deseja nos falar. Há alguém aqui interessado em ouvi-lo? Então vamos orar? Pai amado, nós te bendizemos, nós te agradecemos, nós te glorificamos, porque Tu és Deus, porque Tu és o Deus verdadeiro, porque Tu és o Deus que habita no meio dos louvores do Teu povo, apesar de quem é o Teu povo. Tu habitas, Tu te fazes presente. E o Senhor, então, uma vez presente, se manifesta a nós. O Senhor nos toca, o Senhor nos fala, o Senhor nos transforma. Essa é a nossa convicção, a nossa certeza. Quando nos reunimos, sabemos que Tu estás no meio de nós. O Deus vivo está no meio de nós. E é entronizado no meio dos nossos louvores. E fala ao nosso espírito. Por isso queremos te pedir que nada, nenhum tipo de ação ou intervenção do inimigo possa roubar aquilo que Tu irás ministrar a nós nessa noite. Que os nossos ouvidos estejam abertos e sensíveis a ouvir a Ti, Senhor. E que o Teu Espírito em nós testifique ao nosso espírito o que vem do Senhor. E opere de tal maneira que nos ajude a compreender, abrindo nosso entendimento para a Tua palavra. Que ninguém, Senhor, daqueles que aqui chegaram, possa sair da mesma maneira como chegou. E que aqueles que estão em casa e que estão assistindo agora ou assistirão depois, também possam receber do mesmo tipo de revelação do Teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, continue sendo o muro de fogo que nos protege. E não permita que o inimigo roube o que será semeado. Nós assim te oramos em nome de Jesus. E se você orou, você diz? Amém. Pode soltar, Cícero. Amém. Essa é uma pregação para os filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Tem alguém que tem essa convicção? Tem alguém em casa que sabe que é filho de Deus? Então essa pregação é para você. Essa pregação é para aqueles que sabem e entendem que não são apenas filhos de Deus, mas são discípulos de Jesus. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Tem algum discípulo de Jesus aí em casa? Você pode dizer amém onde você está. Está dando certo aí, Cícero? Tem alguém que entende quem é no Senhor Jesus e por que está aqui nessa terra? Tem alguém aqui que entende? Então essa pregação é para você. Se você entende que é filho de Deus, se você entende que é um discípulo de Jesus,
se você entende que há um propósito na sua existência e um propósito em você estar aqui, nessa terra, então essa pregação é para você. O que eu faria? Eu ficaria muito atento para que a palavra que será liberada e ministrada nessa noite possa, de fato, encontrar em você um solo fértil, onde ela brotará, florescerá e frutificará a 100 por 1 em sua vida, mas, sobretudo, através da sua vida. Eu creio. Você crê? Então, vamos lá? Quem estiver na projeção, faz exercíciozinho no dedinho. Vai, que hoje vai ser surra de Bíblia. E eu coloquei lá no grupo da comunidade, quem trouxe sua Bíblia já abre, quem trouxe marcadorzinho de texto já marca, quem usa a Bíblia no celular, usa lá o marcador, porque hoje eu estou iniciando mais uma série. Eu pensei que ia ser só uma pregação, mas quando comecei, da hora que eu acordei, fui para a palavra, comecei a folhear a palavra e buscando ali, Senhor, o que Tu tens para nós, o que Tu tens para nós. E eu vi que talvez eu poderia pregar até o final do ano em cima disso. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso numa pregação? Então, já entendi que vai ser uma série. E eu queria que você ficasse bem atento, porque eu entendo que é uma série de fundamentação para os discípulos de Jesus. Amém? Eu vou começar com um diálogo entre Jesus e Pôncio Pilatos. Esse diálogo está narrado em João, capítulo 18, versos 37 e 38. Ali está escrito, e aí você vai ter que ser ágil na palavra, porque eu tenho muito hoje, tá? Para ministrar, então eu vou ter que correr. João 18, nos versos 37 e 38, está escrito, de fato, por essa razão nasci. Jesus está falando ali com Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos fala que ele é o rei. E Jesus vai dizer, para esta nação eu nasci, para esta razão eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Jesus está dizendo que veio para quê, igreja? Testemunhar da verdade. Muito bem. Todos os que são da verdade me ouvem. Tem alguém aqui da verdade? Você vai ouvir a voz dele. Ele diz, todos os que são da verdade me ouvem. E ao ouvi-lo, Pilatos retruca. E Pilatos diz, que é a verdade? Veja que o texto vai dizer que ele disse, mas ele saiu. Ele diz e ele sai. E ele vai para onde estão os judeus e fala, não acho que tenha motivo algum nele para ser acusado. Mas veja que Pilatos fez uma pergunta, ele diz e sai, como assim? Que é a verdade? Para mim, ele não está interessado em saber o que é a verdade. É meio que aquela expressão de deboche. Quando Jesus disse, eu vim para testemunhar da verdade, ele disse, o que é a verdade? E ele dá as costas e sai. Mas Jesus está aqui falando sobre parte do seu propósito de vir a este mundo. Lembra quando a gente vê esse vocábulozinho para? Nós lembramos de propósito. Se nós continuarmos nas Escrituras, nós vamos ver que o conceito de verdade é indissociável da figura e da pessoa de Jesus e do que ele carrega e do seu propósito. Nós vamos ver, por exemplo, quando fala do propósito dele, da missão dele nesta terra, nós temos alguns textos que abordam diferentes perspectivas da mesma missão. Em João 3,17, diz, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para... Qual foi o propósito de enviá-lo ao mundo? Para que este fosse salvo por meio dele. Ou seja, parte da missão e do propósito de Jesus tem a ver com a salvação. Tá ok? Estou falando besteira? Jesus diz, olha, eu vim para que o mundo fosse salvo. Mas se nós formos para a primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 8, nós vamos ouvir Jesus dizendo, para isso... Você diz, mas 1 João foi João quem escreveu, mas João ouviu do próprio Jesus Cristo. Ele está testemunhando do que ouviu.
João vai dizer, olha, Jesus, ele disse, para isso foi que ele se manifestou, estou repassando para vocês. Para isso o Filho de Deus se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. E se nós virmos João 10, o Evangelho de João, e voltarmos para ele, no capítulo 10, esse verso que embasa até o nosso nome, Zoe, nós vamos ver Jesus Cristo dizendo, eu vim para quê? Para que tenham vida, Zoe, e a tenham plenamente. Então você vê Jesus sendo apresentado como aquele que vem dar a salvação, como aquele que vem para destruir as obras do diabo, como aquele que vem para testemunhar da verdade. Como aquele que vem para conceder vida plena. Sabe, nós podemos juntar esses 4 textos que eu apresentei para vocês e declararmos o seguinte: para salvar o mundo e conceder Zoe, vida plena, é necessário destruir as obras do diabo. E o diabo é quem? A gente está estudando aqui nas quintas. É o pai da mentira. É aquele que engana todo mundo. Ou seja, para destruir as obras do diabo, é essencial que se testemunhe da verdade. Dá para juntar os textos e entender isso? Não é possível? Então, olha, se Jesus vem trazer salvação, a salvação passa por destruição das obras do diabo, que vem para matar. Mas, para isso, ele é o pai da mentira. Tem que ser testemunhado da verdade, tem que se fundamentar na verdade. Por isso que Jesus vai dizer, eu vim para salvar, mas eu também vim para testemunhar da verdade. Isso está claro, gente? Posso seguir? A gente tem um ministério aqui, quando a gente começou, a gente entendeu esse chamado do Senhor para trabalharmos com cura interior, para trabalharmos com libertação inicialmente. E sabe o que a gente vê nos atendimentos? A gente vê que pessoas feridas, pessoas que estão aprisionadas, sabe como é que elas vão sendo curadas e libertas? Elas vão sendo curadas e libertas à medida que elas vão recebendo a verdade. Quem atende aqui sabe, quem já passou pelo processo sabe. O processo trabalha com algo chamado ressignificação, onde se pergunta a Jesus, Jesus, qual é a mentira que eu acreditei? E aí, quando Jesus libera essas mentiras, a pessoa então pode renunciar à mentira e se apropriar da verdade. E à medida que ela vai se apropriando da verdade, entendendo a verdade, então ela vai sendo curada e liberta. É por isso que nós vamos ver João, lá no capítulo 8, no verso 32, ele falando, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Gente, quem acessa a verdade vai experimentar do quão poderosa ela é. A verdade quebra grilhões, a verdade liberta os oprimidos, a verdade salva o perdido, a verdade cura, a verdade traz vida e traz vida plena. O próprio Jesus, ao se identificar, vou falar de mim, ele está dizendo assim, agora vocês vão saber quem eu sou. Nós já ouvimos tanto. Ele vai dizer, eu sou em João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A questão é que, ouça, essa é uma declaração ofensiva nos dias de hoje. Como assim, Edi? Nós vivemos num ambiente, numa cultura chamada pós-moderna. Uma das características da pós-modernidade é o relativismo. É o relativismo. O que é relativo? O que é relativismo? Ele vem desse entendimento de que tudo é relativo. Ou seja, você tem uma verdade que é sua e eu tenho uma verdade que é minha. E é uma relativização da verdade. O que é mentira para você pode ser verdade para mim. E o que é verdade para você pode ser mentira para mim. E como é que a gente faz para viver nesse contexto relativista? Você respeita a minha verdade, eu respeito a sua. Você tem a sua, eu tenho a minha e ninguém interfere na do outro.
Isso é uma característica da pós-modernidade. E aí eu estou saindo com um jovem que estava fazendo um trabalho para mim, fazendo a minha logo do ministério, mais que palavras ainda, eu acho, não sei. Eu estou dirigindo, ele está do meu lado, e de repente eu falo alguma coisa, ele diz, não, Edi, mas espera aí, calma. Cada um tem a sua verdade. E eu olhei para ele impressionada com aquilo, porque ele era da igreja. Ele era da minha igreja. Ele era da igreja na qual eu ministrava louvor. Ele era da juventude da igreja. E ele disse para mim, cada um tem a sua verdade. E nós não temos o direito de interferir na verdade do outro. E eu parei o carro num lugar e eu disse, espera aí. Você crê na palavra? Ele disse, creio. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Creio. Então deixa eu ler para você esse texto de João 14:6. E eu abri o celular e disse, Jesus disse, respondeu Jesus, eu sou o caminho à verdade. Ele disse, não, entenda, isso é Jesus dizendo. Precisa que mais alguém diga. Jesus está dizendo, olha, eu não sou uma verdade qualquer. Não é artigo indefinido. É definido, é assim, tem A. Esta A, só tem ela. Sou eu, Jesus Cristo, a verdade. Mas isso é ofensivo hoje, na pós-modernidade. E o que eu quero acordar a igreja... Essa é uma pregação que eu defino como uma pregação mais mestral. Mas eu não posso dizer que ela não deixa de ser profética. Porque o que eu quero acordar a igreja e os discípulos do Senhor Jesus Cristo é para dizer, presta atenção. Se você for seguidor de Jesus e discípulo de Jesus, você não pode se deixar intimidar. Você vai precisar dizer, eu conheço Jesus Cristo e Ele disse que Ele é a verdade. Portanto, a sua verdade tem que passar pelo crivo da verdade que é Ele. Se não se alinha, é mentira. Discurso de ódio. Fascista. Comunista. E qualquer altruísta que virou moda dizer sem nem entender o que você está falando. Será o que nós vamos ouvir da própria igreja, entre aspas, de Cristo? Fundamentalista. Seu radical. Eu quero saber quem são os discípulos de Cristo que vão dizer, ok, se eu sou discípulo e o meu mestre é radical, pode chamar, eu sou radical também. Olha a mãozinha levantada dizendo glória a Deus. Que quando o caldo esquenta e aperta, neguinho diz, espera aí, vamos botar o M na frente, uma verdade. Jesus se identificou com uma verdade. Escute, não dá para falar sobre Jesus. Não dá para falar sobre salvação. Não dá para falar sobre propósito. Não dá para falar sobre ser discípulo. Não dá para falar sobre evangelho. Não dá para falar sobre qualquer outro assunto relacionado a Jesus sem que nós abordemos a questão da verdade. É sobre isso que eu vim falar nessa noite. Se a gente imaginar a verdade dita, por exemplo, a verdade falada, ela produz deleite, prazer no Senhor. Provérbios 12, verso 22, diz, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita, tem prazer com os que falam a verdade. Um dia a gente estava reunido ali na porta da Zoe, a gente ia sair para um lugar e um dos irmãos disse assim, Edi, mas é só uma mentirinha. E outra coisa, mulher, coisa radical é de vez em quando, uma coisinha quando precisa. E eu disse, nem de brincadeira. E a pessoa disse, mas isso é muito radicalismo. Meu querido, eu vou pregar para você o evangelho radical, de um Senhor radical, Jesus Cristo. O apóstolo João, vocês viram que eu citei muito João. João vai falar muito sobre a verdade. João era o queridinho, era o the best. João é o que deita a cabeça no peito de Jesus.
João é o que se suspeita que é a respeito dele que está dito o mais amado. É o Tchuco. João, o evangelho dele, normalmente quem se converte vai ser orientado a começar por João. Porque João tem uma relação parece que mais amorosa ao falar de Jesus. Mas João é o que mais fala sobre Jesus, que é a verdade. E João vai dizer lá na sua terceira carta, no verso 4, ele diz assim: eu não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Conseguiram achar? Eu tenho que ser rápido, gente, porque eu estou no começo. Senão a gente vai sair aqui 10 da noite. Vocês têm que folhear a palavra aí, ó. Manuseia bem a palavra. Terceira carta de João, no verso 4. Ele diz: não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. João está falando a respeito, se imagina, daqueles que foram gerados por ele em fé. Depois, ou melhor, antes, na segunda carta dele, João escreve essa carta para uma senhora eleita e seus filhos. Os teólogos divergem. Aqueles que não aceitam mulher na liderança de jeito nenhum, nem ensinando, nem pregando, eles dizem que de jeito nenhum a senhora eleita está falando de uma mulher. É um símbolo para falar da igreja. Mas há os que entendem, senhora eleita foi uma mulher, que na época de João foi eleita para conduzir uma das igrejas da província da Ásia. E aí fica essa discussão. Ele está falando com os filhos dessa senhora? Ou ele está se referindo à igreja? Eu não sei. E para mim, independe para o que eu quero falar aqui para vocês nessa noite. O fato é que João vai dizer que ao encontrar alguns dos filhos dessa senhora eleita, ele muito se alegrou. Por que ele se alegrou? Porque eles estavam operando milagres? Porque eles estavam fazendo sinais e maravilhas? Porque eles estavam, o que eles estavam fazendo que alegrou tanto o apóstolo Tchuco, o queridinho de Jesus? Diz assim, ó, porque eles estavam andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Ele está associando a um mandamento recebido do Pai que tem a ver com andar na verdade e que vai muito além de simplesmente falar o que é verdadeiro. E aí, Raíssa, a gente tinha que fazer uma discussão filosófica. O que é a verdade? Pensei tanto em você, escreve um artigo sobre isso. O que é a verdade, sob a perspectiva da cosmovisão cristã? A gente precisa de artigos assim, para entregar por mim que vão entrar na faculdade. Andar na verdade muito alegrou o apóstolo João. Você acha que alegra o mestre de João? Você acha que alegra o pai do mestre de João? Quando Jesus vai nos deixar na terra, ele está reunido com os seus discípulos. E antes de se despedir, ele começa a dizer que vai embora. E lá em João 14, a partir do verso 15, Jesus vai dizer assim: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Jesus está associando amor a quê, gente? A obediência. Se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Ele está falando de quem? Ele vai dizer, vírgula, é aposto isso, é, Ginha? Ele lhe dará outro conselheiro, vírgula, aí ele explica, ou é a conjunção, não sei o que, aditiva, explicativa e continuativa. Ele está dizendo quem é. Ele vai dar a vocês outro conselheiro. Sabe como é o nome dele? O Espírito da Verdade. Olha isso. Jesus, me ama, Damião. Jesus está dizendo, você me ama, então se você me ama, você vai me obedecer. Agora, para me obedecer, você precisa de alguém que vai te orientar, vai te aconselhar. Eu vou dar a você. Sabe quem é? Chama o Espírito da Verdade.
Aí Jesus continua e diz: o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, não o conhecem, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Naquela época, o Espírito Santo já vivia com os discípulos, já havia realizado maravilhas nas vidas dos discípulos, mas Jesus completa um negocinho e diz: mas ele estará em vocês. Jesus está falando um novo tempo, em que o Espírito dele não estaria conosco apenas, ele estaria em nós. Isso é tão tremendo. A gente fala tanto, eu falo tanto nessa comunidade desde que começou. O Espírito Santo em nós, em nós, em nós. Mas a gente sempre fala na perspectiva do dunamis. O poder de Deus em nós. Mas há uma outra dimensão desse Espírito em nós, que fala do que em nós? Da verdade. A verdade. Se nós continuarmos, nós vamos ver João ainda tentando animar os discípulos que ficaram tristes demais. Eles acabaram de receber uma verdade e dizer assim: olha, o meu Espírito da verdade vai estar em vocês. Mas os caras estão desanimados. Como assim? Jesus vai embora? A gente não quer perder Jesus. João tem que continuar. E aí nos versos 23 a 26, Jesus vai dizer a eles: olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos. Nós quem? O Pai e Jesus. Nós viremos e faremos nele morada. Por meio de quem, gente? Do Espírito da verdade. Jesus e o Pai vêm àqueles que o amam e fazem nele morada. Ele continua, e no verso 25 ele vai dizer: tudo isso eu tenho dito a vocês, enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vai ensinar a vocês todas as coisas. Gente, isso é tremendo. Olha um monte de abestalhado feito eu e tu. Porque eu não sei se tu se acha, mas eu não me acho. E tem hora que eu olho para mim e digo: só Jesus na causa. E tem coisa que eu quero entender e não entendo. E eu fico imaginando se Jesus tivesse me deixado por minha própria conta. E pela conta do seminário teológico que eu ia escolher fazer. E deixado você pela sua própria história. Mas sabe qual é a grande notícia do Evangelho? Sabe o que me faz vibrar, pular, gritar? É saber que Jesus disse: não estou deixando vocês sozinhos. Eu enviarei o Espírito da verdade. Vai estar em você. Você não sabe? Ele sabe. Você não consegue? Ele tudo pode. Oh! Mais à frente, no capítulo 16, eu acho que não era suficiente ainda. Eu acho que os discípulos ainda estavam meio down. Down não é síndrome de Down. Down é aquele termo dos adolescentes, jovens, para baixo, morgado, desanimado. E aí, no capítulo 16, a partir do verso 7, Jesus vai dizer: eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Às vezes a gente não entende o que o Senhor está fazendo. Às vezes a gente não entende por que Ele remove do lugar. Às vezes a gente não entende por que tem que sair da vida da gente. Escute, às vezes Ele vai tirar para que você possa alcançar o bem que Ele tem na sua vida. Mas falando dele agora, Jesus diz: eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí no verso 2 ele diz: eu tenho tanto ainda para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Não dá para vocês entenderem agora. Mas, diga comigo, mas, olha a boa notícia: quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Gente, isso é tremendo.
Ele está dizendo, tem um monte de coisa que ainda não está escrito. Tem um monte de coisa que eu não expliquei. Mas se preocupe não. Quando eu enviar o Espírito da verdade, ele vai conduzir vocês à verdade. Essa é a tarefa dele. E ele não vai falar de si mesmo. Ele vai falar apenas o que ouvi. Ele vai anunciar o que está por vir. E ele me glorificará, porque ele vai receber do que é meu e vai tornar conhecido a vocês. Escute, o Espírito Santo glorifica Jesus quando ele recebe a verdade de Jesus. E ele torna conhecida essa verdade a mim e a você. Agora tem uma dica aqui, minha gente. Se o Espírito Santo glorifica Jesus com a verdade, tornando a verdade conhecida, como é que você acha que eu e você vamos glorificar a Ele? Hein? Dá para viver sem se preocupar com a verdade? Não mesmo? Na sua primeira carta, João vai acabar dizendo, no capítulo 5, no verso 6, que o Espírito é aquele que dá testemunho, Ele é a verdade. Por que ele é a verdade? Porque ele está sendo enviado pelo Pai e pelo Filho, que é a verdade, e ele ouve a verdade, e ele testemunha da verdade, então ele é a verdade. Já pensou quando o Senhor olhar para mim, para você e disser assim, é Diomare, cheia do Espírito, que é a verdade, testemunha da verdade, que é Jesus, a verdade, é Diomare, é a verdade. Será que isso é heresia? Mas eu quero pelo menos imaginar que será dito ao meu respeito e ao seu. Eles vivem na verdade. Que obra poderosa, gente. Pai e Filho habitando em nós, por meio do Espírito que revela a verdade e que nos transforma pela verdade, implantando em nós o que é verdadeiro, que vem daquele que é muita verdade. Jesus está em nós, sim ou não? Ele está em nós, por meio do Espírito da verdade. Agora, ouça o que João fala ainda na sua primeira carta, ainda no capítulo 5, nos versos 19 e 20. Sabemos que somos de Deus. Tem alguém aqui que é de Deus? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo que está tentando te ensinar o que é a verdade, a palavra diz que ele está sob o poder de quem? Mas você hoje, muitas vezes, dedica muito mais tempo a ouvir o que o mundo te diz do que a ouvir O que vai acontecer com você, meu irmão? O que vai acontecer com você, minha irmã? Diz que o mundo está sob o poder do maligno. Mas escute, olha só. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu o quê? Quando eu entrei aqui, né, ele estava ministrando entendimento. Eu digo, glória, estamos alinhados. Nos deu entendimento tem um propósito, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas eu repito, se você na escola hoje disser que existe apenas um verdadeiro e é Jesus, você vai ser linchado. E aí, para você ficar bem na fita, você se cala. E você continua deixando que o mundo que está sob o poder do maligno diga quem é Deus. E os mais diversos deuses estão sendo apresentados. Na escola, na faculdade, e eu quero falar muito hoje sobre escola e faculdade, por isso pedir aos adolescentes e jovens que estejam atentos.
Porque é o lugar onde o conhecimento e o entendimento está sendo formado, o conhecimento liberado para afetar o seu entendimento, e isso vai, de maneira inexorável, determinar suas escolhas e ações. Há muita esperança se nós conseguirmos apresentar a verdade aos adolescentes e jovens. Tem uma moça, uma jovem que acabou de chegar na Zoe. Esqueci o nome dela, Nélia. Laila. Laine. Tem L, tem N, tem E. Passou perto longe, né? Esqueci. Laine. E Laine estava aqui, quando o pessoal estava indo para a ação lá na comunidade, no dia das crianças, foi? Das mães? Páscoa. Está vendo que é Jesus na gente? É Jesus, minha gente. A gente descansa porque é Ele. Relaxa, mas não é na tua sabedoria, não. Não é porque tu é perfeito, não é porque Ele é. Ele faz. Essa hora que você diz, oh, glória. Tem uns que eu olho, sabe? Às vezes a gente está conversando e eu fico vendo a pessoa num desespero de errado e não sei o quê. E aí, quando eu dou as minhas gafes aqui maravilhosas, fica... Eu estou assim, meu Deus, você não entendeu que é Jesus em mim, purinho. Eu estou testificando de como Ele é poderoso e gracioso. Mas eu a conheci aqui, fiquei maravilhada lá, ela indo e tal. E depois ela entrou em contato comigo. Eu disse ela, minha gente. Vocês entenderam o quê? Não, eu disse porque quando eu falei ela. Tá vendo? Eles estão jogando mal. Pessoal, quando pega o estigma. O nome dela é Josefa Laine. E aí, Laine me manda, começa a falar e de repente ela começa a dizer o que Deus tem de chamado com ela. Trabalhar mente, em certa medida, ensino e direção para quê? Adolescentes e jovens. Eu digo, oh, meu Deus, Deus está nesse negócio. Deus trouxe para cá, Deus está nesse negócio, porque Deus já disse que está se movendo com adolescentes e jovens nesse tempo. Eu estou lá no Instagram, quando eu vejo um negócio falando inteligente, falando sobre cosmovisão, sobre entendimento, sobre renovação, marco lá, Vitinho, marco academia, manda para os jovens, manda para os adolescentes, não sei se eles estão mandando. Manda! Tem que falar para esses meninos, abrir o entendimento. Porque eles vão ser aqueles que vão poder enfrentar o engano e a mentira se conhecerem a verdade. Se firmarem na verdade e se agirem sabendo que estão naquele que é o verdadeiro. Quando chegar lá nos ambientes de entendimento. Gente, do jeito que tem o que é verdadeiro, tem também o que engana, o que mente. E eu não vou dar muito cabimento para ele nessa noite, mas eu não posso deixar de citá-lo. Eu vou fazer com um versículo que para mim é chave e dispensa qualquer outro. Está lá em João 8, verso 44. Porque da mesma forma que Jesus é identificado como a verdade e o Espírito dele é identificado como a verdade, existe aquele que é identificado como mentiroso. E pior, o pai da mentira. Então, em João 8,44 diz, Jesus está tendo uma discussão com os judeus. Armaram uma pegadinha para tentar pegar Jesus ali. E Jesus vai dizer a eles, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Querem realizar o desejo dele. E qual foi o desejo dele? Jesus completa. Ele foi homicida. Homicida faz o quê? Mata. Jesus vem para dar vida. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Escute, há verdade no diabo? Não. Jesus explicou aqui direitinho, nele não há verdade. Agora vamos além. Porque eu não sei se você sabe, mas eu vou lhe dizer, o diabo tem filhos. Abra em 1 João.
capítulo 3, a partir do verso 7. Primeira de João, né? Primeira carta de João. Capítulo 3, a partir do verso 7. Vamos ver o que está escrito aqui? Depois eu posso passar uma provinha? Eu estou explicando bem direitinho, devagarzinho. A igreja tem que aprender. A gente tem que aprender que vai precisar disso ali fora, ó, na guerra. Primeira carta de João, capítulo 3, a partir do verso 7, diz: filhinhos. João era bem fofinho, né? Eu diria assim: meu irmão, cabeção. Mas ele: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. A gente pode ser enganado? Se não pudesse, por que João estava alertando? A gente pode. A gente pode ser enganado. Se a gente não vigiar, não ficar ligado nas paradas. Então João vai dizer: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode, diga comigo, não pode estar no pecado. Diga: eu não posso estar no pecado e ser filho de Deus. Dura palavra. Não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Tem duas paternidades distintas sendo apresentadas aqui. Uma paternidade é a de Deus. Tem uma outra paternidade que é a do diabo. Se tem paternidade, tem filiação. Tem filhos que são filhos de Deus. Tem filhos que são filhos do diabo. Ediomar está inventando isso? Está na palavra. Agora, escute, aqui eu preciso fazer uma ressalva antes de continuar. Um adendozinho. Algumas pessoas têm dificuldade com esse texto, se desesperam, querem arrancar os cabelos. Porque diz assim: agora deu, que eu peco. Então eu sou filho do diabo? Alguém aqui não peca? Eu tenho muita dificuldade com uma doutrina que é ensinada que diz que nós não pecamos. Sabe por que eu não posso ensinar isso? Porque a própria palavra diz, e foi o próprio João, então ele não ia se contradizer. Presta atenção nisso aqui, eu nunca juntei esses dois textos aqui. Eu li para vocês 1 de João 3, 7 a 10. Mas eu vou ler 1 de João 1, 8 a 10. Para você entender que João não está se contradizendo, ele não é doido, ele não diz uma coisa e diz dizer. Então a gente precisa entender muitas vezes um texto à luz de outro texto. Nessa primeira carta de João, capítulo 1, de 8 a 10, ele diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O que ele está dizendo é que aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Então, gente, quando eu escuto essa doutrina de que a gente não peca, me perdoe, para mim é uma heresia. Agora ele continua: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele está falando de Jesus que nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Os atos de injustiça são esses atos pecaminosos. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meu Deus. Ele quer dizer assim: não tem um aqui que não tenha pecado. E não tem um aqui que não cometa pecado. Não tem. Saia desse lugar. Porque senão você faz do Deus mentiroso. Mas e por que é que João falou no comecinho que a gente não pode estar no pecado se é nascido de Deus?
é viver na prática do pecado. Os filhos de Deus, quando pecam, eles carregam a natureza de Deus neles agora. Eles foram regenerados, recriados. Têm uma nova natureza. E além de ter uma nova natureza, que é a própria natureza de Deus, eles também receberam o Espírito da verdade. Olha só. Então, quando ele peca, o que o Espírito faz? Ele diz, pecador, pecador, pecador. E aí você sente um negócio, eita, que meleca. Aí o que você faz? Você já vai, Senhor, perdão, pequei. Por quê? Porque a gente aprendeu com João que ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos. Aí a gente confessa e ele nos perdoa. E depois ele ensina que a gente precisa deixar. A questão é que tem gente que vem para a igreja e diz, eu sou filho de Deus. E o cara vive no pecado. E ele não deixou o pecado. Eu soube de uma história de um homem que ele tinha uma outra família. E a sua família não sabia dessa família. E ele se converteu. Aspas. E ele continuou com a sua outra família sem que a família soubesse. Só que ao longo da vida dele de convertido, aspas, ele adquiriu uma nova família. Este é o cara que vive no pecado. Se ele vive no pecado, ele é filho de Deus, mas não perde um culto, é filho de Deus. Sabe cantar todas as músicas do louvor, é filho de Deus. Conhece a palavra de trás para frente, é filho de Deus. Até Satanás conhece. Tentou Jesus com ela. O que caracteriza um filho de Deus? Uma das coisas é que ele não vive no pecado. Está dando para entender? Fecha. Fecha o que diz? Não, não é aspas. O parênteses. E vamos prosseguir. Filhos de Deus. Então, existem filhos de Deus, sim ou não? Mas existem filhos do... Ok. Filhos de Deus vivem na verdade. Porque estão naquele que é a verdade e que é verdadeiro. Vamos ver? Colossenses 1, 10 a 13. Eu vi uns adolescentes, eles têm vindo aqui para a Zoe. Eu estou impressionada com esses meninos. Vou até perto deles agora. Eles vieram aqui num culto de quinta. No primeiro culto de treinamento sobre guerra. Treinamento de guerra, os meninos chegaram e sentaram ali. Eu digo, meu Deus, como assim? Os meninos estão visitando no dia da gente falar do capeta. Eu digo, não voltam. Né? Não voltam. Vão dizer, não, aquele povo só fala de diabo. Aí eu soube que aí na segunda, quinta, eles vieram de novo na quinta. Foi a segunda que eu só falei mesmo do diabo. Príncipe da paz. Ô, príncipe da paz, não! Repreendi em nome de Jesus. Ele é o príncipe das trevas. O diabo, príncipe das trevas, o maligno. E eles lá, eu digo, meu Deus, a segunda vez. Aí eu soube que ontem eles vieram para o culto jovem. Primeiro culto jovem foi o ocultismo. Aí, esse não foi a Elisa, chegou em casa e disse, mãe, tem moral, amanhã os meninos chegaram, os meninos vão ficar, não, eles vão ficar assustados, que só fala de diabo. Eu disse, minha filha, se eles ficarem é porque os bichos vão guerrear contra o capeta. É porque Jesus já está preparando, já não tem alisadinho, não. Já está vindo para dizer, meu amigo, esse negócio existe, é real, tem filho de Deus, tem filho de diabo, vão decidir o quê? Espero que eles decidam serem filhos de Deus. Estão ouvindo? Se não, ó, morreu. Colossenses 1, a partir do verso 10 diz... Paulo está dizendo assim, isso eu estou dizendo para vocês, para que vocês vivam de modo digno do Senhor. Tem alguém aqui interessado em viver de modo digno do Senhor? Ele continua e diz que vocês em tudo possam agradá-lo. Tem alguém aqui que quer agradar a Jesus? Então fica ligado. Está aqui a receita, a chave do sucesso.
Ele continua e diz, frutificando em toda boa obra. Tem que frutificar. Crente que vem para aí, senta no banquinho, na cadeirinha, só para receber, para assistir, e vive sua vida só para si mesmo, não tem frutos. Este não entendeu o chamado do Senhor. Estou pregando desde o fim do ano para as obras para as quais Ele preparou para a gente andar. Tem obra para ser realizada por mim e por você. E frutificar nessa obra é uma responsabilidade sua, que entendeu o que é ser discípulo de Jesus. Mas volta, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, tem um propósito nesse negócio, para que tenham toda a perseverança, paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Agora escute, porque Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, que é o reino da luz. Nós estávamos sob o domínio das trevas. O mundo todo está sob o poder do maligno. Já li aqui o versículo. Todos lá fora, na escola, na faculdade, tudinho. Mas quando Jesus vem, Jesus é como assim, eu vou usar a analogia de uma grande pinça. Pinça, pode ser, não pode? E ele vem assim, ó, e ele pinça a gente do domínio das trevas. Lembra que o reino de Deus é a esfera do domínio de Deus? Aquele reino das trevas, o domínio das trevas. A mesma coisa está dizendo o reino das trevas. Ele vem aqui, ele tira deste reino das trevas, do domínio das trevas, e ele traz para o reino do seu Filho amado, que é o reino da luz. Deu para entender isso? Agora, os que vivem no reino da luz precisam viver de modo digno do Senhor. Senão não agrada a Ele. Mas vamos completar, eu vou completar o raciocínio. Ele nos adota como filhos, nós somos filhos de Deus, que foram resgatados das trevas para o reino da luz. Está dando para entender isso? Vamos para Efésios, capítulo 5, a partir do verso 8. Porque outrora vocês eram trevas. Oi! Tu achou que ia melhorar o negócio? A gente escuta assim, não, eu estava sob o domínio das trevas. Mas Paulo não alisou, não. Paulo disse, queridinho, preste atenção. Você não estava só sob o domínio das trevas, você era trevas. Meu Deus. Identidade. Vocês eram trevas, mas agora vocês são o quê? Luz no Senhor. É a hora que você dá um glória. Você não é mais trevas. Qual é a sua identidade? Luz. Aí ele continua e diz, então viva como filho da luz. Ora, se foi adotado pelo Senhor, se tem um pai agora, só pode ser filho de Deus ou filho do diabo. Tu não é mais filho do diabo. Não está mais sob o domínio das trevas. Não é mais trevas, agora é luz. Então você tem que viver como filho da luz. E ele continua, e ele vai dizer, pois o fruto da luz, diga fruto da luz. Ó, quem está aqui comigo, ele não falou que a gente tem que frutificar? Ó, qual é o fruto da luz? Qual é o fruto do filho da luz? Qual é o fruto do filho de Jesus? Qual é o fruto do filho de Deus? Qual é o fruto daquele que foi adotado por Jesus? Olha qual é o fruto. Me perdi? Vou me achar? Pois o fruto da luz consiste em quê? Diga comigo, toda bondade, justiça e verdade. Tem como ser filho de Deus, filho da luz, do reino da luz, e não frutificar a verdade? Por isso que pastor Geraldinho é tão radical. Ele diz, quando você mente, ou vive no engano e na mentira,
Você troca de filiação. Seu pai é outro, não é Deus. Isso é forte, né? Não dá para brincar com a mentira, gente. Não dá para brincar com viver na mentira também, muito menos. Sabe aquela coisa das máscaras? Eu sou um aqui e outro na escola. Eu sou um aqui e outro na faculdade. Eu sou um aqui e outro dentro de casa. Sou um aqui e outro no jogo de futebol. Não dá para ser discípulo de Jesus, filho de Deus, filho da luz, que deve frutificar toda boa obra, que consiste, na verdade, em viver mentira. Viver com máscaras? Não dá. Na verdade, quem vive com máscaras revela filiação. Pode ser qualquer coisa, menos filho da luz. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Vamos repetir? Diga comigo. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Diga, eu sou filho da luz. Portanto, não participarei das obras infrutíferas das trevas. Amém? Essa é a igreja de Jesus. Esses são os discípulos de Jesus. Mas antes, exponham as suas obras à luz. João 3, eu estou indo para o fim. Verso 19. Eu estava dizendo, Elisa, tem tanto texto bíblico, tanta palavra, meu Deus do céu, eu estou agoniada, eu gosto de pregar só num. Mas eu creio que é porque você tem que ser hoje bombardeado com a verdade. Você vai sair daqui zuretado. Não me lembro mais quase nenhuma, mas eu sei que o negócio da verdade é a verdade. Falou a verdade, eu estou entendendo. Jesus tem esse negócio aí, igreja, eu já entendi. João 3, a partir do verso 19, diz, este é o julgamento. Jesus está falando, a luz veio ao mundo, era ele falando dele, mas os homens amaram as trevas. Gente, aquele colega do colégio que vive no erro, que vive no engano, que vive pecado, ele ama as trevas. Aquele parente, aquelas pessoas com quem você se relaciona. Jesus está dizendo, eu vim para eles, mas eles amaram as trevas. Ele continua e ele diz, não há luz, porque as obras deles eram mais. Quem pratica o mal odeia a luz. Não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Preste atenção. Se você, adolescentezinho, tem que ir para algum lugar no seu colégio para poder fazer o que você vai fazer escondido. Se você, na faculdade, tem que ir para algum lugar escondido para fazer o que você vai fazer. E se você, adulto, tem que fazer alguma coisa que ninguém pode ver porque tem que ser escondido, saiba, isto é obra das trevas que não pode ser manifesta. Quem as pratica, Jesus é duro, direto e cru. Não são os filhos da luz. Quem pratica o mal odeia a luz. Não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, diga, pratica a verdade. Quem pratica a verdade vem para a luz. Sabe para quê? Para que seja visto claramente as suas obras, que são realizadas por intermédio de Deus. Sabe qual é o nosso projeto de vida? Tem que ser aquilo que nós praticamos, deve ser manifesto, apresentado a todos para que saibam, olha, é Deus através dele, é Deus naquela escola, é Deus naquela faculdade, é Deus no ambiente de trabalho, é Deus na igreja, através do filho e da filha dele, que pratica obras da luz para manifestar a glória do Pai. Agora, quais são as obras infrutíferas das trevas? Tem um monte, gente, eu não vou pregar sobre isso. Eu quero dizer a você aqui, entre elas,
está a mentira e o engano. Porque é próprio do pai da mentira, que é o diabo, o senhor das trevas. Então, é por isso que a gente vai ver a palavra falando, sai dessa, cara. Tua filiação é outra, tu é filho de Deus. Tu é filho da luz. Existe uma palavra profética liberada para os últimos dias. E eu creio que nós já estamos vivendo. Na verdade, do ponto de vista escatológico, os últimos dias começaram a partir da ascensão de Jesus. Mas existem as correntes que vão dizer que nós estamos nos últimos dias dos últimos dias. Esse período final antes da volta de Jesus. Sabe qual é a palavra profética liberada? Está lá em 2 Timóteo. Capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Essa palavra é encorajadora? Precisa ser. A gente precisa saber, cheio de coragem para saber, eita pílula. Vão vir dias terríveis. Jesus já está avisando. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes dos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Hoje é o Dia Internacional da Família. Família é propósito de Deus. O que tem se pregado na nossa cultura é um desmantelamento da família. Se ligue, meu irmão. Isso aí vem de uma cultura das trevas, não é de Deus. Quando você assiste os filmes de Hollywood, onde normalmente mãe e pai são tratados como aqueles que querem te boicotar. Estou exagerando? A maior parte dos filmes, quando aparece a figura de pai e mãe, são os caras que querem te boicotar. Vem para tirar a tua paz, vem só para perturbar o teu juízo. O melhor, quando a mãe liga, as atrizes, os atores já fazem mãe, pai, como se fosse uma coisa terrível. Porque é uma cultura maligna e diabólica. Mãe e pai não está aqui para boicotar os teus planos, está aqui para te conduzir aos planos de Deus. Para que você possa ter vida e vida plena. São os melhores amigos que você poderia ter. Claro que se não tiverem o Espírito de Deus, não vão agir segundo Deus, porque estão sob o domínio das trevas. Pode fazer o que é mal. Aí você vai ganhar seu pai e sua mãe para que eles sejam cheios do Espírito que vai conduzi-los à verdade. Família é plano de Deus. Mas diz que nesses dias de tempos terríveis, não vai ter amor pela família. Tem um movimento aí que fala abertamente. Nós queremos destruir a família. Meu irmão, me perdoe. Se você escuta isso de alguém, você não fecha o seu ouvido. Você diz assim, epa, estou lidando com quem? Eu estou lidando aqui com filhos do diabo. Isso é claro, não precisa ter medo de achar isso, não. Porque pelas obras e frutos nós vamos ser conhecidos. Diz ainda, serão irreconciliáveis, caluniadores. A NVI apresenta a palavra caluniadores. Outras versões trazem outras palavras. Aqui eu quero fazer um adendo. Estou terminando. Né? Já, só para tu achar que eu estou, mas quase. Sabe o que o dicionário de Strong fala sobre essa palavrinha de caluniadores? Diz que vem do grego diabolos. Olha isso. E eu vou dizer o que está escrito lá, como está lá. Diabolos, dado a calúnia, difamador, que acusa com falsidade, caluniador que faz falsas acusações, que faz comentários maliciosos. Metáfora, aplicado a pessoas que se opõem a Deus e à sua causa, e podem ser descritas como aqueles que agem da parte do demônio ou tomam o partido de Satanás, o príncipe dos demônios, autor de toda maldade. Uma simples palavrinha, caluniador.
Paulo está alertando que virão tempos terríveis, em que homens não terão domínio próprio, serão cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, vão ter a aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. O que está escrito? Afaste-se destes. E aí eu digo, pode haver comunhão entre luz e trevas? Afastem-se. Olha o que termina. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. Tem os que são da verdade, mas os filhos do diabo resistem à verdade. A mente deles é reprovada. São reprovados na fé. E eu vou terminar essa pregação com mente. Não de mentira, mente. Veja que quando fala das obras infrutíferas das trevas, e como a gente vai ver essas obras nesses últimos dias, em dias tenebrosos, vai dizer que a mente dos que praticam essas obras é uma mente depravada. É por isso, gente, que Romanos 12, verso 2, Paulo vai dizer para mim e para você, adolescente, para mim e para você, jovem, para mim e para você, senhor e senhora. Paulo vai dizer, não se amoldem ao padrão deste mundo. Este mundo está sob o domínio de quem, gente? Do maligno. Vocês não podem se amoldar ao padrão desse mundo. Não dá para querer ficar bem na fita e usar o TikTok como está sendo usado. Você quer estar lá no TikTok? Você vai ter que entrar lá, velho, para ser filho da luz no TikTok. Tu não vai repetir a dancinha do não sei o quê, porque está lá. Se tu não sabe o que a dancinha quer dizer, o que está comunicando. Existe um alerta hoje de meninas entre 13 e 16 anos que estão colocando as dancinhas no TikTok e elas vão recebendo dinheiro para ir tirando peças da roupa. Como se entra na... Como é que chama aqueles lugares? Centros de striptease. E as mulheres vão dançando danças sensuais, sensualizando, os caras vão ficando muito excitados, começa a colocar dinheiro no biquíni, no sutiã, e ela vai tirando aquilo, quanto mais dinheiro recebe, ela faz poses e gestos pelo dinheiro que recebe, para excitar os caras que estão lá loucos para serem excitados. Isso está acontecendo no mundo virtual, através do TikTok. Adolescentes de 13 anos fazendo as dancinhas, e os caras vão fazendo pix, e ela então vai tirando peças da roupa. E eu pergunto, os nossos adolescentes, discípulos de Jesus, estão fazendo que uso do TikTok? Os jovens são filhos da luz ou filhos das trevas? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Diga para a pessoa que está do seu lado, transformem-se pela renovação da sua mente. Diga para quem está atrás de você, transforme-se pela renovação da sua mente. Aí como a pessoa virou para trás, tu espera, quando ela voltar, tu diz. Alguém vai conseguir, alguém vai conseguir. Vamos lá? 1, 2, 3, tenta aí, vaso. Diga aí para quem está atrás, do lado, na frente, para cima não, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Pergunta, quem é que tem que se transformar? É você, cabeção. Por que fica esperando que seja quem? A obra do Divino Espírito Santo? Ele está em você. Ele é o Espírito da verdade. Ele vai te conduzir à verdade. Ele vai te convencer do pecado. Cabe a você amoldar a sua mente. Ai, a dele. Doeu. Olha
o que é que eu não faço para vocês entenderem esse negócio? Não tem, gente, como experimentar a vontade de Deus sem transformar a mente da gente. Por isso que Filipenses 4, verso 8 vai dizer finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Diga tudo que for verdadeiro. Tudo que for nobre. Tudo que for correto. Tudo que for puro. Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, Paulo está dizendo, é nisso que vocês têm que pensar. Então, se um professor entrar na sala de aula e começar a te dizer que Karl Marx é maravilhoso, lindo, fofo, falar de Durkheim, você precisa dizer assim, deixa eu ver a mente desse cara se está alinhada com a mente de Jesus. Porque Jesus é verdadeiro. E o que eu devo pensar é no que é verdadeiro. Se tiver desalinhado, cara, tu não me engana. Eu não vou me deixar enganar. Mas pode ser o professor com doutorado, não sei onde, te dizendo que é. O que você precisa fazer? Você vai para a palavra e diz, espera aí, o que Jesus disse que é? O que o Espírito Santo em mim diz que é? O que está na palavra que é verdadeiro, não pode mentir? Esse cara está alinhado, não me interessa o doutorado, o mestrado, de onde veio, para onde vai. Porque o mundo jaz no maligno, está sob o domínio das trevas e existem os filhos do diabo tentando me enganar. Eu não vou ser enganado facilmente, não. Eu fiquei tão feliz quando um adolescente dessa igreja disse, eu quero ler mais, eu quero saber mais. Pedi para ele ir lá para casa, ele sentou comigo na mesa. Comecei a falar de um monte de livro para ele. Tem hora que ele me olhava assim, tipo, oi. E eu falando aqui a cosmovisão cristã, aqui a filosofia não sei o quê, aqui você vai para não sei onde. Tem hora que ele fazia, Mas ele estava lá de verdade. Ele não estava fingindo, não. Ele estava interessado em saber esse negócio. Fiquei tão feliz quando ele saiu, vou ler. Aí um dia desse eu vi não sei o que lá que eu marquei. Marquei Vitinho, marquei Cadmiel, marquei não sei o que lá e marquei ele. Eu disse, eu duvido que ele vai dizer alguma coisa. Falando aqui de Karl Marx, falando aqui de Tolstói, acho que foi Trotsky, falando de Lenin. Eu não acho que ele não vai falar, não. Mas eu vou marcar, que ele disse que queria. Sabe quem foi que me deu a resposta mais assim? Foi ele, o adolescente. Ele entrou lá e disse assim, massa, uma coisa assim, pode ser que eu me confunda na resposta, às vezes eu esqueço que é muitas coisas da minha cabecinha, mas foi algo do tipo, massa, valeu por me marcar, ou gostei que me marcou, uma coisa assim. E eu fiquei tão feliz que ele está disposto a renovar o entendimento. Eu termino, gente, com uma palavra. Uma vez eu li que só existe nota falsa porque há uma verdadeira para ser falsificada. Só existe nota falsa porque há uma verdadeira para ser falsificada. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você trocaria uma nota verdadeira de um valor baixo por uma falsa que apresenta um valor maior? Sim ou não? Você tem 50 reais no bolso, é uma nota verdadeira. Se existisse uma nota de 500 reais, eu dissesse falsa, e eu dissesse, troca comigo, tu trocava? Tu não troca, que tu não é besta. Por que você vai trocar o que é falso pelo que é verdadeiro? Por que você vai aceitar o falso ao invés do que é verdadeiro? Mas por que a gente está aceitando ficar com a nota falsa, que aparenta ter um maior valor? Porque parece que a verdadeira de menor valor não vai nos beneficiar. É o contrário. Quando você se deixa levar pelo padrão desse mundo, no que acha, pensa, para ficar bem na fita, para ser aceito, você está trocando, pegando a nota falsa, como se ela tivesse mais valor do que o verdadeiro que você carrega.
aos que trocaram a verdade de Deus pela mentira. Está lá em Romanos 1, 25. Mas nós não podemos ser assim. Quando a igreja começou, no primeiro século, alguns evangelistas e mestres saíam. Tem noção do que eles deixavam as famílias deles, os trabalhos deles, e eles saíam pelo mundo para proclamar a verdade. Porque eles amavam as pessoas que estavam sob o domínio das trevas. Porque ele sabia que aqueles que estavam sob o domínio das trevas eram enganados pelo diabo que mente e engana para matar. Eles sofriam tanto por essas pessoas, quando eles olhavam em volta, que eles saíam e eles iam pregar a verdade. João, na sua primeira carta, ou melhor, perdão, na terceira carta, nos versos 7 e 8, ele vai falar sobre eles. E ele vai dizer assim: foi por causa do nome de Jesus, está subtendido. Foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Eu comecei dizendo que essa pregação era para discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus são aqueles que são filhos de Deus. Discípulos de Jesus são aqueles que foram retirados do domínio das trevas, do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, ou melhor, do próprio Jesus Cristo, para o reino da luz. Discípulos de Jesus são filhos, vivem no reino e buscam renovar o seu entendimento a partir da verdade, porque eles vivem no que é verdadeiro. E as suas obras, elas são obras frutíferas que consistem em toda a verdade. Esses discípulos são também chamados para serem cooperadores da verdade. Os cooperadores da verdade, eles não apenas vivem na verdade, eles se tornam proclamadores da verdade. Eles se tornam defensores da verdade. Eles se importam quando a mentira está sendo pregada como verdade. Eles se importam quando abrem as suas redes sociais e veem narrativas criadas por aqueles que vivem nas trevas, como se fosse a verdade. Eles não passam porque dizem assim: isso não tem a ver comigo. Mas eles dizem: isso é mentira, isso é engano. Isso vai levar muitos à morte, vai deixar muitos aprisionados na morte eterna. Ei, isso aqui é comigo. Eu fui chamado para ser um cooperador da verdade. Eles se importam com a verdade, porque eles são os filhos da verdade. Quem é você? E o que você está disposto a fazer e a renunciar para ser um cooperador daqueles que estão proclamando a verdade? Está disposto a ficar mal na fita? Está disposto a ser acusado de fascista, fundamentalista e qualquer outro ista que eles falam por falar? E que vai muito além de seguir um determinado candidato político ou não. Tem algo por trás. Está disposto a enfrentar, ser dito que você é alguém do discurso de ódio? Quando você é um proclamador da verdade? Está disposto a combater o bom combate pela verdade? Para que aqueles que estão nas trevas possam vir para o reino da luz e possam então frutificar a partir da verdade que liberta.
Eu creio que nesse tempo de dias terríveis, a gente vai ter que ir além da clínica de cura interior e libertação. Ela vai atuar para que a verdade liberte. Mas nós precisamos ser os cooperadores da verdade para além da clínica, para além da comunidade de fé. Porque a verdade não pode ser calada. Amém? Nós vamos refletir um pouco mais sobre o poder das narrativas que se apresentam como verdade, mas são engano para a morte. Talvez no próximo domingo, se eu estiver aqui. Até lá, o que é que você vai fazer durante essa semana? O que é que eu fiz hoje pregando? Você percebeu o que eu fiz questão de fazer hoje pregando? Eu preguei a verdade. A partir de quê? Da palavra. Daquele que é a verdade. Eu quero te desafiar esses 7 dias a se alimentar da verdade. Não espera por mim, não espera por líder de CEP. Vai para a verdade. Confronta o que você está recebendo de ensinamento com a verdade. Se tiver dúvida, aí sim, você pergunta aos líderes. Cara, eu ouvi isso aqui na escola, ouvi isso na faculdade. Isso é a verdade? Mas se alimenta da verdade. Porque a gente é do reino da luz, sim ou não? Os filhos de Deus são os filhos da luz, são a própria luz. Sabe qual é a luz que ilumina nosso caminho? A palavra. Tá muito alto, Fabinho. Tá em que tom? Mi? Então bora. Ela é lá, original. É Mi? Ah, então pode botar um Ré aí. Pelo menos. E eu queria que você fizesse dessa canção uma oração. Ela é uma canção do tempo do ronca. Do tempo que eu estava me convertendo. Meu Deus! Mas ela é tão poderosa, ela é tão verdadeira. Ah, entenda o que diz essa canção e declare como verdade da sua vida. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu
Você pode orar aí no seu lugar. Você pode entregar a sua vida mais uma vez àquele que é a verdade, o verdadeiro. E você pode pedir a Ele que tudo que é falso, tudo que é mentiroso, tudo que é enganoso, que seja arrancado de você. Você quer renunciar a isso? Essa hora é perfeita para fazê-lo. Para você dizer: Senhor, eu te apresento a minha mente. Espírito Santo da verdade, que me conduza a ela. Remove da minha mente toda mentira que eu criei. Todo o engano que foi plantado aqui por aqueles que vivem sob o domínio das trevas. Remove de mim, eu renuncio a todo engano, eu renuncio a toda mentira. E eu te consagro a minha mente, para que você, Espírito Santo, plante nela a verdade de Jesus, o verdadeiro. Eu quero frutificar na verdade. Eu quero praticar as obras da verdade. Eu quero te glorificar com a verdade. E eu quero ser cooperador da verdade. Eis-me aqui. Quero fazer valer a tua palavra, que é a verdade, em mim e a partir da minha vida. Em nome de Jesus. Senhor, tu ouviste, tu recebeste, eu creio, a oração dos teus filhos. Eu te peço, responde a eles com o teu poder. Que durante essa semana, quando eles abrirem a palavra e quando eles começarem a ler a palavra, que o Senhor possa estar se revelando a eles. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. E que esse povo desse centro apostólico, que vai muito além de uma comunidade local que se reúne para te adorar ou para viver o que é ser igreja, que esse povo entenda que é chamado como cooperador da verdade. E que sobre cada um deles seja derramada uma ousadia e coragem para enfrentar as trevas, para enfrentar todo engano, para enfrentar toda mentira, para que a verdade prevaleça. Oh Senhor, capacita homens e mulheres aqui com a verdade. Concede discernimento sobre a mentira e capacitação para se posicionar em favor da verdade. Com palavras, com escritos, que venham os livros daqueles que vão cooperar com a verdade. Venham! Que venham as canções cantadas a partir da verdade. Venham! Que venham os mestres, os evangelistas, que vão abrir a boca para declarar a verdade. Que saiam por essa porta adolescentes que se importam com a verdade, que serão voz da verdade. Que saiam por essa porta jovens que estarão dispostos a renunciar à própria vida, para que a verdade que liberta seja estabelecida. Homens e mulheres que farão valer a verdade em suas ações, escolhas, atitudes, para que o mundo saiba que eles são filhos da luz, de Jesus, do verdadeiro e da verdade. Faz, Senhor, assim. Eu te oro, nós oramos em nome de Jesus. E se você orou, você diz. Diga: quero fazer valer em mim.